que é a pedagogia de projetos, o que não é pedagogia de projetos e por que essa é uma metodologia importante. Em primeiríssimo lugar, a gente sabe, tem ouvido falar muito de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, né? Então, está muito na moda esse termo, metodologias ativas, e o aluno no centro do processo de aprendizagem, né? E aí, né? Se fala tanto disso, e o que isso quer dizer? A gente não quer que isso se esvazie de sentido. Então, é muito importante a gente falar que pedagogia de projeto não é simplesmente uma técnica atraente da moda para fazer mais do mesmo, ou seja, transmitir aos alunos o conteúdo das matérias. Então, quer dizer, não é uma firula, não é um jeitinho diferente da moda de fazer o que a gente sempre fez, de continuar nesse modelo de transmissão de conhecimento, mas com alguns detalhezinhos diferentes. E então, a gente pode dizer que está fazendo pedagogia de projetos. Uma outra coisa que a gente tem que olhar também é que não é simplesmente você pedir a demonstração de entendimento de uma determinada matéria, de um conteúdo, de uma aula que você deu ali, por meio da produção de um cartaz, por exemplo. Quando você dá uma aula tradicional e você, ao final dessa aula, pede que um grupo de alunos ou um aluno produza um artefato para demonstrar o entendimento daquele conteúdo, isso não é pedagogia de projetos, tá certo? Isso é o tipo de atividade que você pode propor para checar o entendimento do aluno ao final de um processo de transmissão de determinado conhecimento. Bom, uma outra coisa que é muito importante falar, pedagogia de projeto não é manter os seus alunos ocupados em trabalhos de grupo o tempo todo. Então, você entrar na sala de aula e você vê os grupos de alunos juntos trabalhando, trocando, conversando. Ah, eu estou fazendo pedagogia de projeto. Não necessariamente. O trabalho em grupo, ele é sim parte muito preponderante, muito significativa do bom desenvolvimento de um projeto, como a gente vai ver mais adiante. E por último aqui, que eu acho que é muito importante a gente falar, não é qualquer coisa pode. Né? Pedagogia de projeto é uma metodologia complexa, é uma metodologia muito séria, muito efetiva. Então, existe toda uma técnica por trás de você desenvolver bem a pedagogia de projetos enquanto metodologia de ensino-aprendizagem. Então, não vale tudo. Qualquer dinâmica de grupo, com qualquer propósito, desde que os alunos produzam alguma coisa no final. Isso não é pedagogia de projetos, tá certo, galera? Então tá bom, então afinal de contas, o que é essa tal de pedagogia de projetos? Bom, em primeiro lugar, ela é uma metodologia mais dinâmica. Ela bebe de uma perspectiva construtivista. Ela entende que a aprendizagem é um processo complexo, é um processo de construção individual e coletiva, que a aprendizagem é um processo social, tá? E que o aluno constrói o conhecimento, tanto individualmente quanto na interação com os seus pares. Bom, uma outra coisa que define a pedagogia de projetos é que ela se propõe a romper com esse modelo de fragmentação da educação, dividir o conhecimento em matérias, em pequenas áreas, para que possamos transmitir em pequenos pedaços deglutíveis, né? Todo esse conhecimento que no mundo real é uma coisa só, conversam entre si todas as áreas, não é verdade? Então a pedagogia de projetos tem esse propósito, ela busca transformar a escola num espaço significativo de aprendizagem, né? Por que espaço significativo de aprendizagem? Porque ela tenta trazer a realidade de como o conhecimento conversa e é construído de maneira complexa e transdisciplinar, interdisciplinar. Bom, seguindo adiante, tudo isso prescinde de uma abertura sua parte, professor, que é fundamental para que essa pedagogia possa alcançar o seu propósito, né, de aprendizagem. Você precisa
está aberto a repensar e a redimensionar o seu papel enquanto professor. Então, o que a gente está dizendo é você entender, internalizar que você precisa flexibilizar uma mentalidade de que você é a única autoridade do conhecimento e que você está ali para transmitir esse conhecimento estático para o seu aluno. Você precisa entender que em você adotando uma postura de mentor, de facilitador, de expert, sim, em sua matéria, você é o expert em sua matéria, mas a sua postura de abertura para ser um parceiro do seu aluno, dos seus alunos na trajetória de construção do conhecimento e da aprendizagem é uma condição fundamental para que essa pedagogia faça sentido para a sua escola, para a aprendizagem dos seus alunos e para o seu trabalho também de ensino. Dessa maneira, quando nós temos professores engajados em repensar e redimensionar o seu próprio papel, a gente acaba influenciando o redimensionamento da própria escola, né? Do espaço da escola, dos tempos da escola, da forma com que a escola lida com o currículo. Outra coisa que eu queria trazer aqui para você pensar sobre o que é pedagogia de projetos é que a essência é uma maneira de você entender e pensar a aprendizagem como um processo global e complexo que integra diversas áreas, que acontece de maneira cíclica e muito caótica e que é muito pessoal, né? Cada indivíduo lida, dá sentido às experiências do mundo, né? Da sua própria maneira. Então, é sim um processo global e complexo. Então, entender isso fundamentalmente sobre o processo de aprendizagem. E, por último, é muito mais do que um método, é uma postura pedagógica. Eu acho muito bacana essa expressão. A pedagogia de projetos é uma postura pedagógica que leva ao ato de repensar o currículo e a prática pedagógica em si. Então, é uma espécie de predisposição intelectual, é uma predisposição criativa dos membros da comunidade escolar, professores, alunos, diretores, coordenadores, pais, famílias, postura mesmo, uma mentalidade e uma nova cultura de aprendizagem que vem junto com ela. Muito bem. Vamos continuar aqui com os objetivos. Então, qual que são os objetivos, né? O que a pedagogia de projetos visa? Muito bem, a gente vem falando de uma ressignificação do espaço escolar, né? Que acaba virando essa escola do século XXI, que está tão em voga agora, né? O que é uma escola do século XXI? Quais são as habilidades do século XXI? Como é que é o professor do século XXI, né? Então, a pedagogia de projetos aproxima a escola e a gente dessa realidade. Ou seja, a gente quer dizer que a escola vira esse espaço vivo. Vivo por quê? Porque existe mais interação, existe mais dinâmica, mais atividade liderada pelos alunos. Então, é nesse sentido que essa ressignificação acontece. E também nesse sentido, é isso, é uma nova perspectiva e um novo entendimento do próprio processo de ensino-aprendizagem, que ele é complexo, que ele é caótico, que ele acontece o tempo todo e que ele é construído socialmente. Seguindo adiante aqui, qual é outro objetivo aqui, né? O que a pedagogia de projetos visa? Visa abrir o espaço escolar ao real e às suas múltiplas dimensões. Quer dizer, o mundo aí fora, que é o mundo para o qual nós estamos nos esforçando para preparar nossos alunos da maneira como nós conseguimos, da melhor maneira possível, né? É um mundo muito caótico, é um mundo que está ficando cada vez mais complexo, a velocidade da mudança. A gente precisa diminuir esse abismo que historicamente se construiu entre as experiências que a escola facilita para o aluno e as experiências que o aluno vai viver no mundo real. Então, quer dizer, fechar um pouquinho, aproximar esses dois mundos, né? E preparar mais o nosso aluno para as demandas do mercado de trabalho, sim, para as demandas da sociedade, sim, mas principalmente para ele estar pronto para atuar de maneira bem-sucedida, como um cidadão produtivo e consciente, criticamente consciente de si mesmo e do mundo onde ele se encontra, onde ele está inserido, né? Para que ele possa contribuir de maneira significativa.
Então, há que se diminuir esse abismo entre a escola de hoje e a sociedade de hoje. Esse abismo é muito profundo, né? Então, esse é um dos objetivos, sim, da pedagogia de projetos. Bom, importante também dizer aqui que a função do projeto é, na realidade, tornar a aprendizagem real, nesse sentido, real e atrativa para o aluno, certo? Porque ela dimensiona a educação de uma forma mais agradável, de uma forma prazerosa. Ela não quer impor os conteúdos programáticos de forma autoritária. Pelo contrário, ela quer que o aluno se aproprie dos processos de descoberta e de construção do conhecimento, né? É muito como acontece mesmo na vida real, quando você vai trabalhar com uma equipe para resolver um problema. É você ter essa autonomia e essa busca pela solução, né? Essa busca de ir atrás de que conhecimentos precisam se articular para eu conseguir dar uma solução inovadora, interessante para esse problema, né? Então, essa é a função do projeto, né? Tornar a aprendizagem real e, nesse sentido, mais atraente, mais prazerosa, mais estimulante para o aluno. Continuando aqui, então, nas nossas ideias, vamos falar, então, tudo bem. Então, a gente falou do que não é, a gente falou do que é, a gente falou de alguns objetivos. Por que isso tudo é tão importante? Os problemas que a humanidade encara hoje são cada vez mais complexos. Problemas sociais, culturais, políticos, econômicos, não é verdade? São problemas que uma pessoa sozinha não dá conta de resolver, né? Quer dizer, é preciso cada vez mais que os conhecimentos não se compartimentem e fiquem isolados uns dos outros. Nós precisamos de muitas pessoas juntas para concatenar soluções complexas para problemas complexos. E o conhecimento compartimentado, ele não ajuda isso a acontecer. Ele não produz, ele não propicia essa solução, né? Então, isso é uma das coisas que torna muito importante um método como a pedagogia de projetos hoje. A gente precisa também estar consciente dessa capacidade de articulação de conhecimentos de diversas áreas, né? Isso é uma capacidade cognitiva, intelectual e cultural que ela não é simples de acontecer. A gente precisa já ensinar esse tipo de hábito de mente para o nosso aluno, de pensamento complexo, de fazer as matérias, disciplinas, conhecimentos conversarem entre si. Isso é muito importante, não é verdade? É dessa forma que nós vamos conseguir pensar problemas complexos e construir soluções possíveis para esses problemas complexos, né? Esses hábitos, novos hábitos de mente, novos comportamentos que propiciam a gente conseguir atingir esses objetivos, né? Que não vão acontecer a partir do esforço individual. Ele vai acontecer invariavelmente pela boa colaboração, tá certo? E o nosso aluno precisa entender que as habilidades socioemocionais também estão incluídas aí, e são muito críticas para a construção dessas soluções para esses problemas tão difíceis de ser resolvidos, por meio da colaboração, da empatia, do saber ouvir o outro, né? Da criatividade, da inovação e também do pensamento crítico. Por que essa pedagogia é importante? Porque a gente precisa sair de um lugar onde a gente considera as disciplinas, as matérias, como teorias muito abstratas, né? Que você aprende porque tem que ter um fim em si mesmas, não é verdade? Então, assim, sair desse âmbito do teórico e passar para o âmbito do prático, do aplicável, né? Que se articulam entre si para interagir com a realidade. Muito bem, a gente já está agora aqui caminhando para o final. Aqui a gente tem alguns benefícios do uso da pedagogia de projetos, né? Para citar alguns, são vários, tá? Então, quer dizer, falando das habilidades socioemocionais ou as competências do século XXI, a execução de um projeto exige cooperação, esforço pessoal, desenvolvimento de estratégias e planejamento, novos hábitos de mente, novos comportamentos, tanto por parte de alunos como por parte de professores. A pedagogia de projetos é uma metodologia que mobiliza naturalmente diversas competências cognitivas, talentos, predisposições nos nossos alunos e em nós, professores.
e ela também contribui para que o aluno ganhe experiência em obter informação e trabalhar de modo autônomo, organizar, apresentar e desenvolver suas ideias. Essa próxima figura mostra aqui muito claramente a riqueza, então, de comportamentos, as ações, né, que tornam essa pedagogia tão dinâmica e tão importante. Então, você vê aqui o aluno no centro dessa figura e aqui todas as ações que ele adota para desenvolver bem um projeto. Ele adota comportamentos de pesquisa, ele formula hipóteses, ele registra dados, ele pode vir a fazer cálculos, caso isso seja necessário, dependendo do objetivo do projeto. Ele reúne dados, né, reúne recursos e, ao final, ele demonstra a sua aprendizagem ou ele divulga a um público a solução que ele chegou, que ele construiu com sua equipe a determinado problema, né? Então, você vê a riqueza de ações e de comportamentos em que o nosso aluno se engaja no decorrer de um projeto bem desenvolvido. Para fechar aqui para a gente, a pedagogia de projetos ela se insere nessa concepção, uma concepção mais globalizante mesmo de aprendizagem, né? No sentido também de que a pedagogia de projetos não acontece no vácuo e nem isoladamente, né, das matérias, né? Então, não se organizam os projetos em detrimento dos conteúdos das disciplinas. Pelo contrário, né? O desenvolvimento de projetos com o objetivo de resolver questões relevantes para o grupo, ele vai gerar naturalmente a necessidade de se aprender determinadas disciplinas. Nesse processo é que os alunos vão se debruçar em cima dos conteúdos das disciplinas, né? Então, nesse sentido, as disciplinas são instrumentos culturais valiosos, né? Para que o aluno possa compreender a realidade, articular essas disciplinas, esse conhecimento, tirar do compartimentado e integrar para ele poder aprender a realidade de maneira nova e bolar, planejar e executar uma intervenção, né, por meio de um projeto.